Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos fazer a correção da bimestral aí do trabalho. Lá. Primeira prova. Vamos lá, silêncio. Questão número 1. A ópera balé Os Sete Pecados Capitais da Pequena Burguesia, do Kurt Weill e Bertolt Brecht, composta em 1933, retrata as condições dessa classe social derrocada da ordem democrática com a ascensão do nazismo na Alemanha, por meio da personagem Ana, e em 7 anos vê todos os seus sonhos de ascensão social ruídos. A obra expressa a visão marxista na chamada doutrina das classes. Em relação à doutrina social marxista, ao assinar a alternativa correta. Qual que é a correta aí? A pequena burguesia ou classe média é uma classe antirrevolucionária. Ela sempre fecha com a burguesia, com a alta burguesia. Ou seja, mais próxima das condições materiais do proletariado, ou seja pobre ou não detém os meios de produção, ela acaba apoiando sempre a alta burguesia. O mesmo fenômeno que acontece hoje no nosso país. Boa parte da nossa classe média apoia a elite econômica e é contra toda e qualquer forma de política voltada para as classes menos favorecidas. Questão número 2. Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de ação, é preciso considerar as formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia adquire um caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação na medida em que naturaliza o que deveria ser explicado como resultado da ação histórica e social dos homens, e universaliza os interesses de uma classe como interesse de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata-se que a frase trabalho dignifica o homem parte de uma noção genérica e abstrata de trabalho, mascarando as reais condições de trabalho alienado no modo de produção capitalista. Então essa frase aí faz parte da ideologia. O trabalho dignifica o homem. Mas que trabalho é esse? Esse é o questionamento.
Porque, segundo Marx, o trabalho no sistema capitalista não dignifica o homem, mas o usurpa, ou explora, coloca numa condição desumana pelo seu caráter expoliativo. Então, o trabalho alienado por quê? Porque o operário ele não usufrui daquilo que ele produz. Ele tudo produz, mas não tem acesso à riqueza que ele mesmo está produzindo. Ele só fica com as migalhas daquilo que ele próprio, ele mesmo produz. Segundo a visão de Marx. Questão número 3. A reflexão sobre o poder político acompanhou a história da filosofia desde a antiguidade e o pensamento sociológico desde o seu surgimento na sociedade moderna. Nos últimos anos vem ocorrendo diversas manifestações, protestos e revoltas em todo o mundo. A esse respeito, com base no pensamento filosófico e sociológico, verifica-se que as lutas sociais contemporâneas revelam as contradições da sociedade capitalista. Estaria de acordo com a teoria de Marx, pois só que a teoria de Marx falava de luta de classes. O que a gente vê hoje é muito mais uma luta ideológica, de ideologias. Porque não são classes que estão em disputa. Você vê pobre e operário defendendo a elite, a burguesia. Você vê burguês detentor de meio de produção ligado à esquerda ou a partidos que dizem defender o povo. Né? Então não é uma luta de classes, na verdade, que se configura. É uma luta ideológica de ideologias, de visões de mundo. Questão número 4. O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção e distribuição de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade de oportunidades. No que diz respeito a essas correntes, assinale a afirmação verdadeira. Socialismo científico, proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, através do Manifesto Comunista de 1848, defendia uma interpretação socioeconômica da história dos povos, denominada materialismo histórico. E para o materialismo histórico não são as nossas ideias que transformam o mundo, mas são as condições materiais e históricas que determinam a nossa forma de pensar. Questão número 5. Cascavel, uma pequena cidade no interior do Paraná, está provando que machismo é coisa do passado. Com 15 mil habitantes, conforme o IBGE, Ampere, a 150 km de Cascavel, no sudoeste, tem fartura de emprego para as mulheres. Ex-donas de casa partiram para o trabalho fixo, enquanto os homens, empregados ou não, passaram a assumir os serviços domésticos. Assim, elas estão garantindo mais uma fonte de renda para a família, além de eliminar antigos preconceitos. A situação torna-se ainda mais evidente quando os homens estão desempregados e são as mulheres que pagam as contas básicas da família. Conforme o levantamento informal em Ampere, o número de homens sem vínculo empregatício é maior do que o de mulheres. Para driblar as dificuldades, eles fazem bicos temporários e, quando não há serviço, tornam-se donos de casa. O motivo para essa mudança de comportamento é a indústria, aí que eles não colocam, né? Uma potência no setor de confecções, que dá emprego a 1.200 pessoas, das quais 80% são mulheres. Com a fábrica, famílias migraram do interior para a cidade. As mulheres abandonaram o posto de dono de casa ou de empregadas domésticas, aprendendo a apostar na capacidade de competição. Está no jornal Gazeta do Povo, papéis trocados. O fenômeno da troca de papéis sociais, relatado no texto, ilustra a base da tese usada por Karl Marx, que viveu entre 1818 e 1833. A explicação geral que formula sobre a relação entre a infraestrutura e a superestrutura na sociedade capitalista. Com base no texto dos conhecimentos dessa tese de Marx, é correto afirmar o quê? Qual que é correto aí na D, né? Há uma relação de determinação entre a maneira como um grupo concreto estrutura suas condições materiais, a sua economia de existência, chamada modo de produção,
E a economia acaba determinando o funcionamento da superestrutura e o formato e conteúdo das demais organizações e instituições sociais, ideias gerais presentes nas relações sociais. Considere a citação abaixo e assim que marque a alternativa correta acerca da concepção materialista da história formulada por Karl Marx. Na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade. Relações de produção que correspondem a determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, a qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Então não é a consciência do homem, não são as nossas ideias que determinam o nosso ser ou a nossa realidade, mas é o nosso ser social, as condições materiais, econômicas e históricas que inversamente determinam a nossa forma de pensar, nossa consciência. Está na obra Contribuição para a Crítica da Economia Política do Karl Marx. Qual que é a alternativa correta? Qual? Marx afirma que a moral, os sistemas políticos, os princípios jurídicos e as ideologias não têm vida própria diante do modo pelo qual os homens produzem e reproduzem a sua existência. Então a economia, o modo de produção, determina a superestrutura social, que são as instituições sociais, a política, a moral, o direito, a ideologia vigente. Questão número 7. A sociologia marxista propõe uma interpretação da sociedade que toma as condições materiais de existência dos homens como um fator determinante dos fenômenos sociais. Sobre essa concepção, assinale o que for correto. 3 e 4. As forças produtivas e relações sociais de produção são os dois componentes básicos da infraestrutura, da economia, que determinam, em última instância, as demais dimensões da vida social, a superestrutura. Mudanças na estrutura social são desencadeadas quando se desenvolvem congruências entre a infraestrutura produtiva, a economia, e a superestrutura, com predomínio da primeira sobre a última. As instituições que compõem a superestrutura desempenham importantes funções de controle social, a família, o Estado, o direito, a escola, e ideológico, que contribuem para a manutenção das relações produtivas vigentes. Questão número 8. Apresente e descreva um conceito encontrado na filosofia de Nietzsche. A gente tratou de vários conceitos da filosofia de Nietzsche. Falando sobre vontade e potência, sobre como ele filosofa, né? A filosofia sobre a golpes de marreta para destruir os dois alicerces da cultura ocidental, que é o cristianismo e a cultura grega racionalista. Apolíneo Dionisíaco, moral de rebanho, moral de escravo, a sua genealogia da moral, onde ele estabelece, faz uma análise, a morte de Deus, o niilismo, além do bem e do mal, o super-homem. São vários conceitos aí da filosofia do Nietzsche. No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vislumbrou o advento do super-homem, em reação ao que para ele era a crise cultural da época, a crise marcada pela cultura ocidental, que foi fundamentada nos alicerces da cultura grega, racionalista, da filosofia grega de Sócrates em diante, e do cristianismo. Isso tornou a cultura ocidental decadente. Na década de 30 foi criado nos Estados Unidos um outro super-homem, um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. A diferença entre os dois super-homens está no fato de Nietzsche defender que o super-homem é o quê? É aquele que vive para além do bem e do mal. O super-homem, ele não se submete à moral vigente.
Diferentemente do super-homem dos quadrinhos, que é o homem bonzinho, certo, é o do bem. O super-homem do Nietzsche não é nem do bem nem do mal. Na verdade, ele está além disso, porque bem e o mal, segundo Nietzsche, são categorias morais transitórias, históricas, culturais. Não existe um bem e um mal absoluto. O bem e o mal é relativo. Então, o super-homem é aquele que vive na sua máxima expressão a vontade de potência, que é a vontade de se autoafirmar, afirmar a vida, independentemente das categorias de certo, errado, bem, mal, bom ou errado. Então, essa é a diferença entre os dois super-homens. O super-homem dos quadrinhos, ele é de acordo com a moral cristã, a moral racionalista grega. Já o super-homem do Nietzsche é aquele que vive além dessa moral, ele não submete a esses mandamentos, essas orientações que castram o homem e coloca como aquilo que aumenta a nossa vontade de potência, a nossa energia vital, coloca isso como pecado. Questão 10. De acordo com a discussão que Nietzsche realiza sobre a origem dos valores morais, pode-se afirmar o quê? Para o Nietzsche, os valores morais eles são históricos e culturais. Depende do tempo, da cultura e do lugar. Por exemplo, na nossa sociedade, ou na cultura ocidental, aqui é certo a monogamia. Então, o homem só pode casar com uma mulher. A bigamia é considerada errado e crime, inclusive, no nosso país. Se você casar com duas pessoas, você pode ser preso. Agora você vai para outro lugar, uma outra cultura como a cultura muçulmana, lá o homem pode ter várias mulheres, legalmente. Aí você vai numa cultura na Ásia, que é uma cultura na Ásia, onde a mulher pode ter vários maridos. Já é uma outra cultura. Então, essa noção de certo, errado, bem e mal, ela é relativa. O que é certo hoje, no passado, era considerado errado. O que era certo naquela época, hoje a gente considera errado. E as coisas vão mudando à medida que o tempo vai passando, as noções de bem, mal, certo e errado vão mudando. Por isso que o Nietzsche vai dizer que elas são relativas, não são absolutas, não valem em qualquer tempo, em qualquer lugar. E pelo contrário, a moral ocidental é uma moral do homem fraco, uma moral que caça e diz que tudo aquilo que é vital é errado, é ruim, é mal. Então é isso aí. Tem quantos minutos aí? Vamos agora fazer a correção do trabalho, então. Aí. Então vamos lá, de silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui, para que possamos fazer a correção das questões do trabalho. Qual que é a primeira questão do trabalho? O que foi a filosofia analítica? Como o próprio nome diz, analítica vem de análise. O que é análise? Análise é dividir em partes. O que a filosofia analítica vai buscar dividir em partes para compreender parte por parte e assim desenvolver uma filosofia mais precisa no campo da linguagem? Então ela vai desenvolver uma análise lógica da linguagem. Porque segundo a filosofia analítica, a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais, mas são problemas que vêm do uso incorreto da linguagem. Então você analisando a linguagem, você vai conseguir perceber onde que está o erro. Isso acontece tanto no nosso dia a dia quanto na filosofia.
Você fala uma coisa e a pessoa entende outra e a confusão está armada. Por quê? Porque as palavras possuem mais de um sentido. Dependendo do contexto em que você usa a linguagem, aquela mesma palavra pode ter significados diferentes. Então, para os filósofos analíticos, nós devemos nos voltar para a linguagem. Por isso é a chamada virada linguística. Por quê? Porque, segundo eles, a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais, mas são problemas do uso equivocado da linguagem. A filosofia analítica é chamada também de empiricismo. Empírio vem do empirismo, de experiência sensível. Então, a primeira coisa que os filósofos da linguagem vão dizer para a gente se livrar dos erros de linguagem é abolir qualquer palavra que não tenha um correspondente na realidade. Então, a filosofia e a ciência devem abolir qualquer palavra que não tenha um correspondente real e concreto. Por exemplo, a palavra Deus. Essa palavra ela é vazia de sentido, segundo a filosofia analítica. Por quê? Eu não posso ver, não posso ouvir, não posso tocar, não posso sentir o cheiro nem o sabor de Deus. Então não é possível ter experiência sensível dele, não é concreto. Uma palavra, então, sem um correspondente na realidade. Então, a filosofia e a ciência devem abolir essa palavra. Então, na ciência e na filosofia, Deus não pode ser algo, objeto de análise. Por quê? Não tem como você experimentá-lo. Então você pode, coisas que são vazias, você pode dizer qualquer coisa dela. Pode dizer que Deus é bom, pode dizer que Deus é mau. Não tem como comprovar nem se ele é bom nem se ele é mau. Divindade, teologia. Mas teologia é o próprio científico. O criticismo, olha. Mas teologia é o próprio científico. E também as ciências históricas que analisam a teologia. Então, divindade é válido. Sim, mas aí você analisa as histórias. Não no sentido aqui de algo que seja concreto. A história é concreta, mas o que ela narra não é. Não tem como você provar o que ela narra. A mitologia, a história existe. Porque foi passada de geração em geração. Mas o que a história relata? Aqueles fatos fantásticos, fabulosos, ocorreram de fato? Não. Lá não passa de... Oi? Essa 64 já é outra história, né? Aí já vai uma história mais recente. Agora, a mitologia, quando a gente pega lá, Zeus, né? Zeus, Gaia, Uranus, a guerra dos deuses lá, aí um jogando trovão, o outro tridente provocando maremoto, né? Provocando tsunami, provocando terremoto. Então, teologia, o estudo de Deus. Para a filosofia analítica, esse estudo não pode ser científico. Por quê? Porque Deus não tem um correspondente na realidade. Então, o criticismo dele aqui vem da crítica da razão de Kant. O que o Kant fala na sua crítica da razão pura? A metafísica não pode ser ciência, ou não pode ser objeto de estudo da filosofia. Por quê? Física significa natureza. Meta, aquilo que está além. Então, tudo aquilo que está além da natureza não pode ser percebido pelos sentidos. Se não pode ser percebido pelos sentidos, não pode ser objeto de estudo da ciência, da filosofia. Então, por isso que é empiricismo. Eles vão querer tudo aquilo que fala de coisas abstratas. Não tem como você provar com algo na realidade. Se eu falar de mesa, eu tenho a mesa, é concreto. Então eu posso analisá-la ou tê-la como objeto da ciência. Agora Deus, ou tudo aquilo que fala de coisas abstratas, de alma, as histórias mitológicas, né, que narram deuses, todas as ações dos deuses, né, provocando isso e aquilo, de forma fantástica, fabulosa, isso aí não passa de coisa ilusória. Não tem correspondente na realidade. Não tem como você provar isso.
Então, o empiriciticismo é só aquilo que é passível de ser provado pela experiência sensível, pelos sentidos, e abole qualquer coisa que trata de situações e objetos imaginários ou abstratos. É chamado também a filosofia analítica de neopositivismo. Neo, de novo, o positivismo do século XIX dizia que só a ciência pode resolver os problemas humanos. Então, a filosofia analítica vai ser uma filosofia da ciência, porque para ela só a ciência pode nos descrever a realidade de forma bem fundamentada e que possa também provar aquilo que ela diz. Mas, no discurso científico, eles vão se voltar para a questão da linguagem. Por isso, para eles, a linguagem científica precisa ser precisa. Nós devemos abolir da ciência qualquer palavra carente de sentido ou qualquer palavra abstrata. Inclusive, eles vão também defender que a linguagem científica não pode ser a linguagem cotidiana. Porque as nossas palavras usadas no dia a dia, nossa linguagem comum, ela é transitória. Uma palavra que hoje tem um sentido, com o tempo ela vai ganhando sentido. A ciência não pode usar essas palavras. Por isso que a ciência vai usar na sua nomenclatura qual língua? Latim, que é uma língua morta. A língua morta ela não muda. Igual essa língua viva que a gente usa, por exemplo, o português. Ela está em constante mudança. As palavras vão ganhando, com o tempo, outros sentidos. E aí vai perdendo o seu caráter de rigorosidade. Por isso, então, na linguagem científica, ela tem que ser o mais preciso possível. Para quê? Para que não ocorram essas ambiguidades e o uso equivocado dela produza erros. Então, essa é a filosofia analítica. Qual que é a próxima questão? Então, a virada linguística. Então, o que foi a linguistic turn, chamada em expressão em inglês? O que foi essa virada linguística? A filosofia analítica vai se voltar para a análise lógica da linguagem. Porque, segundo eles, a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais, mas problemas de mau uso da língua, do uso equivocado da linguagem. Principalmente usando palavras, conceitos que não têm correspondente na realidade. E aí, se você não tem um correspondente na realidade, você pode dizer qualquer coisa sobre essa coisa. Não tem como você provar nem que sim, nem que não. Eu posso dizer que Deus é bom, que Deus é amor, mas posso dizer que Deus é ódio, que Deus é mau. Ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então essa foi a virada linguística. Eles se voltam para a análise lógica da linguagem. Oi? Positivismo lógico ou neopositivismo, né? Então, está tudo dentro aqui. A filosofia analítica ela vai fazer essa análise lógica da linguagem e vai usar como parâmetro para fazer essa análise lógica o empiriciticismo, ou seja, só posso adotar palavras que tenham correspondente na realidade, que possa ser percebida pelos sentidos, né? Vai fazer essa crítica da razão, abolir tudo for metafísico ou abstrato ou espiritual. E vai dizer que só a ciência consegue nos dizer coisas concretas sobre a realidade. E que a ciência deve adotar uma linguagem rigorosa para abolir o discurso científico toda qualquer palavra abstrata ou palavra vazia de sentido. Essa foi a virada linguística da filosofia analítica. Para não ter problema. A gente no uso cotidiano faz o uso equivocado das palavras constantemente. E é por isso que eles querem abolir essa linguagem dúbia, ambígua. Século XX. Tá bom, né? Agora a gente continua.